A Bíblia no meu dia a dia está começando e uma frase de São Felipe Neri, patrono dos humoristas, esse santo tão alegre, nos ensina: acima de tudo, deve-se ser humilde. Esse é o segredo de São Felipe Neri para viver a alegria. São Felipe que tanto foi muitas vezes humilhado, mas diante das humilhações, nada o abalava. Ele estava sempre alegre porque ele dizia: deixa isso para lá, prefiro o paraíso. E o nosso estudo de hoje está em 2 Coríntios 7, de 1 a 16. É o capítulo todo hoje. Caderno e caneta na mão, está começando a Bíblia no meu dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim nós colocamos na presença do Senhor, pedindo ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine, que nos abençoe, que nos dê a graça da sabedoria para acolhermos de verdade o que o Senhor tem a nos falar. São Paulo nos diz: dilatem os seus corações. Que o Espírito Santo realize essa obra, que Ele dilate os nossos corações para que a palavra do Senhor encontre em nós um terreno fértil. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá para o nosso estudo de hoje, então, é o capítulo 7 inteirinho. Em posse dessas promessas, caríssimos, uma ordem aqui, já no início: purifiquemo-nos de toda mancha do corpo e do espírito, completando a nossa santificação no temor de Deus. Alegria pela mudança dos coríntios. Dai lugar em vossos corações. Não cometemos injustiça contra ninguém, não corrompemos ninguém, não defraudamos ninguém. Não digo isso para vos condenar. Aliás, já vos disse que estais em nossos corações para a morte e para a vida. Tenho grande confiança em vós, orgulho-me de vós, estou cheio de consolação e transbordo de alegria em todas as nossas aflições. Com efeito, tendo chegado à Macedônia, não tivemos sossego. Pelo contrário, sofremos todo tipo de tribulação. Fora de nós, lutas. Dentro de nós, temores. Deus, porém, que conforta os humildes, confortou-nos com a chegada de Tito. Deus que conforta os humildes. A gente vai aprofundar agora nesse tema com o Padre Cláudio, que vai explicar para a gente o que é que Paulo quer dizer com isso. Deus conforta os humildes. Caros irmãos e irmãs, nesse capítulo 7, Paulo vai abrir o seu coração. Tanto que no versículo 2 ele vai dizer: abra um lugar para nós em seus corações, não prejudicamos ninguém, não corrompemos ninguém, não exploramos ninguém. Paulo quer reconciliar-se com a sua comunidade. Corinto foi uma das comunidades que mais Paulo teve dificuldade, mas foi uma comunidade que Paulo se apaixonou. Paulo dedicou grande parte do seu ministério a esta comunidade. Se a gente for olhar lá no capítulo 2, no versículo 4, nós percebemos ali uma carta que se perdeu, chamada Carta das Lágrimas. É assim que nós definimos essa carta. Talvez isso nos cause um pouco de confusão, mas possivelmente Paulo tenha escrito, num determinado momento, uma carta entre lágrimas. Por que carta entre lágrimas? Porque possivelmente a comunidade havia escrito, havia falado a Paulo certas coisas que o haviam deixado muito triste. Ou mesmo uma pessoa talvez tivesse afrontado Paulo e Paulo teria escrito esta carta. Esta carta entre lágrimas que se perdeu foi enviada
por Paulo através de Tito, a comunidade de Corinto. Quando Tito retorna de Corinto até Éfeso, aonde Paulo se encontra, ele diz a Paulo: Paulo, a carta que você escreveu, a carta chamada Entre Lágrimas, surtiu o seu efeito. E aqui Paulo quer fazer memória deste encontro entre Tito e a própria comunidade, com a carta que Tito levava. E é ele que dá graças a Deus, porque a comunidade aceitou a sua carta, aceitou aqui a sua mensagem e se inicia a sua reconciliação com ele. É nesse sentido que Tito é mensageiro para Paulo de uma boa notícia, da notícia de que a comunidade está disposta a reconciliar-se com o seu apóstolo, Paulo. Obrigado, Padre Cláudio. Nós seguimos com a nossa leitura agora no versículo 7, e não somente com a chegada de Tito, mas também com o reconforto que ele recebeu de vós. De fato, ele contou-nos sobre vossa saudade, vossas lágrimas, o vosso grande amor por mim, de modo que minha alegria aumente ainda mais. Tristeza que leva ao arrependimento. Na verdade, mesmo se vos contristei com minha carta, não me arrependo. E mesmo se me tivesse arrependido, pois vejo que essa carta, ainda que por um momento vos entristeceu, agora alegro-me, não porque ficastes tristes, mas porque a vossa tristeza vos levou ao arrependimento. De fato, a vossa tristeza foi uma tristeza segundo Deus, e, portanto, não vos prejudicamos em nada, pois a tristeza segundo Deus, e aqui é um princípio eterno, a tristeza segundo Deus produz o arrependimento, e assim leva à salvação, e isso ninguém lamentará, mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Um princípio eterno, uma lei que rege o reino dos céus. No reino de Deus é assim, a tristeza, uma tristeza que gera arrependimento leva à salvação, mas a tristeza do mundo produz morte. Vede que a tristeza segundo Deus produziu entre vós quanta solicitude, quantas escusas, quanta indignação, que temor, que saudade, que zelo, que punição. Mostrastes de todas as maneiras que não tinhais nenhuma culpa no caso em questão. Portanto, se eu vos escrevi, não foi por causa do ofensor, nem por causa do ofendido, foi para provocar entre vós uma clara manifestação da vossa solicitude por nós diante de Deus. Isso nos consolou. E além dessa consolação pessoal, tivemos uma alegria muito maior, motivada pela alegria de Tito, que foi reconfortado por todos vós. Na verdade, se diante dele eu me gloriei um pouco de vós, eu não fiquei envergonhado, mas como sempre vos tenho dito a verdade, assim também o elogio que fizemos de vós, diante de Tito, se mostrou fundado na verdade. E a sua afeição por vós cresce mais ainda, ao lembrar-se da obediência de todos vós e de como recebestes, com temor e tremor. Alegro-me de poder confiar plenamente em vós. É palavra do Senhor. Graças a Deus. E olha só, a gente está aqui no capítulo 7 da segunda carta aos Coríntios e São Paulo agora, ele faz elogios à comunidade de Coríntios. Aquela mesma comunidade que Paulo teve que chamar a atenção tantas vezes, teve que exortar. Paulo chorou por essa comunidade, porque ele tanto amava e chamou a atenção mesmo. Mas agora, porque ele semeou a palavra, e é bonito perceber que Paulo, quando chamava atenção, não era para humilhar, não era, mas muito pelo contrário, era porque ele acreditava naquela comunidade e ele ia ali falando para os coríntios, olha, lembra vocês, faziam isso, olha, lembra, foi resgatando a essência daquela comunidade. Paulo dirigiu aquele hino maravilhoso, o hino à caridade aos coríntios, o amor tudo, o amor constrói, o amor edifica, o amor é paciente. E hoje Paulo, ele tem essa alegria
de poder elogiar a comunidade. E ele está seguindo aqui o exemplo de Jesus. Jesus, ele também é assim. Quantas vezes nos evangelhos, Jesus ele se empolgava, ele admirava, ele dizia, olha, grande é a tua fé te salvou. Vai tu, vai agora e não peques mais. Jesus se empolgava com as pessoas. E assim Paulo também. Paulo está elogiando e reconhecendo as qualidades daquela comunidade. Qual a mensagem do Senhor para nós no dia de hoje? É interessante perceber toda essa palavra e também ver o quê? Que a comunidade, num certo momento, parece que ela ficou triste com as exortações de Paulo. Mas essa tristeza levou a um arrependimento, levou as pessoas o quê? A colocarem a mão na consciência e, peraí, o que estamos fazendo? A se avaliar, a refletir sobre as suas atitudes. Então, uma tristeza que levou à vida, que levou a uma mudança, tanto que o título aqui é esse, Alegria pela mudança dos coríntios. Eles mudaram, eles se converteram, estavam no caminho errado, ficaram tristes com o acontecimento, puxa que triste, estamos errados, ou Paulo, talvez eles até pensaram, será que Paulo não está nos entendendo? Mas depois eles encontraram com Jesus, encontraram a verdade. Peraí, vamos retomar. Se lembraram que Deus é misericordioso e dá sempre chance para a gente recomeçar. E aí eles retomaram o caminho, uma tristeza que leva à vida. O Senhor nos dê hoje também essa graça de uma tristeza, de um coração contrito, um coração arrependido, mas que encontra a verdadeira alegria. E também, hoje o Senhor nos chama, a mensagem do Senhor para nós no dia de hoje, então uma retomada, um coração arrependido, que gera vida, que gera alegria e conversão, E como colocar em prática? Uma sugestão para colocarmos em prática. Assim como Paulo elogiou aquela comunidade, nós também elogiarmos as pessoas que estão perto de nós. Praticar essa coisa tão boa, com certeza vai fazer bem aos outros, vai fazer bem a nós também. O programa Bíblia no Meu Dia a Dia fica por aqui. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! cançãonovaplay.com. Assine já!